Olá pessoal, boa noite, sejam bem-vindos à nossa live da Semana do Eletricista de Sucesso, né? Essa semana a gente está aí na Semana do Eletricista de Sucesso, onde nós estamos colocando aí os conteúdos, né? As aulas gratuitas, o curso gratuito. E a live de hoje, né? O intuito da live de hoje é justamente a gente poder trocar uma ideia, falar sobre o que a gente está aprendendo ali, né? Falar da aula passada, né? Da aula de segunda-feira, tirar dúvidas, né? Se por acaso surgir. Tá bom? Então, pessoal, hoje nós vamos falar um pouco aí, né, sobre o que nós fizemos na última aula, né? Falamos muito sobre dimensionamento, não é verdade? E, né, para quem tá chegando agora, tá, pessoal? Não me conhece ainda, meu nome é Marlon, tá? Sejam muito bem-vindos aqui no nosso canal, né? Eu te ensino a aumentar a sua renda através da elétrica predial e residencial. Então, para você se situar aí, né, nós estamos essa semana está acontecendo, né, a jornada do Eletricista de Sucesso, um curso gratuito que nós estamos disponibilizando, que nós vamos te ajudar. Pessoal, eu sempre costumo pedir o pessoal aí, né, que está chegando agora, depois põe aí a sua cidade, onde você está falando, para a gente se conhecer um pouquinho melhor, tá bom? E aí, pessoal, é o seguinte, olha, assisti lá a aula, né, tive algumas dúvidas aí sobre dimensionamento, gente, pode mandar aí no chat, tá? Que a gente vai trocar uma ideia, a gente vai, né, se falar aí, a gente vai tentar, né, tirar e sanar todas as dúvidas, tá bom, pessoal? Então é o seguinte, né, se você tiver qualquer dúvida, você pode colocar aí, tá? Eu vou falar um pouco aqui, e à medida que for aparecendo a gente vai falando, tá bom? Gente, eu sei que, principalmente para quem tá querendo iniciar agora, né, o cara que está saindo do zero, ou até mesmo para aquele profissional, né, que já está um pouco mais de tempo na área, né, mas ainda é um profissional que ele, né, não tem essa noção, né, ele não consegue ali entender ainda um pouco mais, né, da forma técnica ali de fazer um dimensionamento, né, é um cara às vezes que até faz instalações, mas vai por aquilo que já viu, né? Eu já vi que era feito assim, né? Eu sigo muito o que eu vejo, né? O que eu aprendi ali na prática, né? E não tem muito ali não tem muito ali, né? Uma intimidade com de fato fazer um planejamento. Gente, eu sei que, né, pode ser que assuste um pouco, né? O Gustavo tá aí, ó, eu sou eletricista de rede e distribuição. Cara, que bacana, hein? Isso é top, rapaz. É aquelas torres de distribuição mesmo? Como é que funciona? Ou você já trabalha na baixa tensão? Porque a gente tem, né, as redes de distribuição de alta tensão, né? Depois ele tem no poste ali também que o pessoal trabalha, tá? Depois você põe pra gente aí, pra gente, né, saber mais um pouquinho, tá bom? E assim, pessoal, foi, né, o que a gente estava falando, né, sobre dimensionamento. Gente, o que acontece, né? Eu sei que pode ser que às vezes as pessoas até se assustam um pouco, né? Quando pega um vídeo daquele ali, né? São muitas coisas para assimilar ali no início, de fato, né? Tem bastante coisa, aliás, parece que é bastante coisa, né? Para quem está começando aí, para quem, né, ainda não é familiarizado, lá 3.8, bacana, cara, top demais, viu? Isso aí, você é da onde? Depois você conta pra gente de onde você é e qual que é a empresa, né, que você trabalha, se é direto para concessionária, se é alguma terceirizada, beleza? E assim, pessoal, quando a gente fala de dimensionamento, igual eu tava falando, né, pode parecer mesmo, né, nossa, cara, eu nunca vou conseguir fazer aquilo, né, nunca vou saber como é que fazer, aplicar todas aquelas fórmulas e tal. Gente, aquilo ali é o seguinte, aquilo ali com o tempo se torna ali receita de bolo, gente, sabe? É muito simples, né? Com o tempo ali você vai assimilando aquilo. Eu tenho certeza, né? Por exemplo, olha, você que já é eletricista, né? Que já está trabalhando na área, igual por exemplo aí o Gustavo, né? Ele trabalha na área, né? Talvez está querendo aí, né, alcançar lugares melhores, né? Ter uma posição melhor e aí, né, conquistar, né, um salário melhor, escalar o salário, né? Talvez quando ele começou, né? Pra gente que começou, gente, é difícil mesmo, né? É difícil a gente assimilar tudo, né? Mas com o tempo as coisas vão ficando mais fáceis. Ó, eu sou de Belo Horizonte, é meu conterrâneo aqui, cara, ó, que bacana, né? Trabalho em uma terceirizada da CEMIG, top demais, tá? Eu já tive a oportunidade, né, de trabalhar em uma terceirizada também, fugiu o nome dela aqui agora, acabou que eu, né, na época eu declinei da oportunidade, né? Acabei não entrando, né? Eu ia trabalhar, você é da região que você deve conhecer, né? A subestação ali da Praça da CEMIG, que a gente fala, né? Eu ia trabalhar lá dentro, né? Mas acabou que aconteceu algumas coisas, né? Que aí a gente não prosseguiu ali com a vaga, tá? O Ederaz tá aí, ó, lá de Teresópolis, rapaz. Terra boa, Rio de Janeiro, hein? A terra bacana aí, né? Muito set de filmagem, muita novela que já foi feita aí em Teresópolis, né? Uma região bacana aí da Serra e tal. A gente que é mineiro, né? A gente sempre gosta de estar indo pro Rio de Janeiro, descer pro Rio de Janeiro, a gente sempre passa ali pela Serra, né?
lugar muito bacana, muito bonito. O Irã aí, ó, lá de Piauí, rapaz, terra longe, hein? Tá longe aqui da gente, mas bacana demais, né? Piauí eu tive uma oportunidade também, assim que eu tava formando, né, no curso de eletricista, a CEMIG na época ainda tava aquele programa Luz para Todos, né? Para trabalhar numa empresa que tava fazendo, né, rede de distribuição, tá? Só que aí na época, eu lembro até hoje, né, eu tava muito novo ainda, né? Aí tava acabando de sair do curso literalmente, né? Tinha que ficar 40 dias alojado no meio do mato. E eu falei assim, rapaz, não vou encarar isso aí agora não. Mas top demais. Aí tá o nosso amigo lá de Muriaé, cara, Minas Gerais. Bacana demais, pessoal. Então assim, né, vamos lá, que eu tava falando. E aí, pessoal, quando a gente pega, por exemplo, uma área, o dimensionamento, né, igual eu falei, olha, pra quem tá olhando isso ali agora, gente, vai, né, tomar um susto mesmo. O cara vai olhar e assim, cara, não consigo fazer isso, né? Isso é muito difícil. Mas é o que eu falei, o cara que está começando, por exemplo, olha, né, os nossos amigos aí que já trabalham na elétrica, gente, o cara quando começou, eu falo de mim, olha só pra você ver, eu perdi uma oportunidade, eu deixei passar uma oportunidade porque eu tive medo. Eu falei assim, cara, tô saindo agora do curso e eu já vou entrar numa empresa, vou ficar longe de casa, né? Vou trabalhar aí com rede de distribuição, não tem nem ideia de como é que funciona. A gente fica com medo, a gente tem esses receios, né? Mas depois, por exemplo, olha, entrei na área, né? Comecei a trabalhar, eu vou começando a pegar prática, eu vou começando, né, ali a achar os atalhos, eu vou criando experiência, né? E aí eu vou criando ali alguns macetes. Gente, e quando a gente parte um pouco, né? Porque a elétrica eu costumo dizer o seguinte, né? A gente tem ali aquela parte de execução, mas também a gente tem aquela parte, né, que a gente tem que parar, a gente tem que pensar um pouco, né? A gente tem que escrever. E essa parte, às vezes, é uma parte que pega mais aí para alguns eletricistas, né? Mas, gente, ela é extremamente essencial, né, para nós que estamos desejando aí ter uma carreira de sucesso, né? Você quer aumentar a sua renda com a elétrica, você tem que saber que você tem que não só saber executar muito bem o serviço, né, mas também tem que saber planejar, saber se aquele serviço está certo, saber se você está executando de forma correta, tá? Que, por exemplo, olha, eu chegar aqui e pegar um projeto que está escrito ali, né, para me lançar um cabo de 10 milímetros, montar um painel de distribuição ali com um disjuntor geral de 50, colocar, né, os circuitos ali com aquele outro disjuntor e sair com os cabos 2,5, 1,5, 4 milímetros. Isso aí para mim fazer é muito fácil. Agora, para mim saber se aquilo ali de fato está certo, se aquilo ali de fato, né, foi bem pensado, foi bem elaborado, é isso aí que se torna, né, um pouco mais difícil, mas aquilo também que vai trazer, né, um benefício aí que vai nos fazer, né, aí alcançar lugares mais altos, tá bom? E olha só, eu sei que eu trouxe um dos temas mais difíceis, tá? Um dos temas mais difíceis aí da elétrica, né, é o dimensionamento, gente. Ele de fato não é um tema fácil, né, digamos assim, em comparação com os outros temas que a gente encontra dentro da elétrica. Mas de fato é o que eu queria trazer para vocês, que é um dos medos que muita gente tem. Mas olha só para você ver, eu consegui fazer ali, né, e olha que assim, eu tentei ser o mais didático possível, tentei, né, ser o mais devagar ali, explicar tudo muito bem explicado. Nós gastamos cerca de 1 hora para a gente poder, né, fazer o dimensionamento aí de uma sala comercial. Gente, e eu vou falar a verdade para vocês, olha só. 1 hora, certo? 1 hora, vamos lá. Gastamos ali 1 hora para a gente fazer aquele dimensionamento. Quanto é que você hoje acha que seria aí legal um dia do eletricista? Pode mandar no chat aí, olha. Para mim, cara, se eu conseguisse, né, como eletricista autônomo, ganhar R$250 no dia, ganhar R$200 no dia, ganhar R$300 no dia, para mim tava bom, para mim tava ok. Depois você manda no chat aí só para mim ter uma ideia, né, de como é que tá aí o seu pensamento, né, de como é que funciona aí na sua região, né, o nosso amigo aí aqui de Belo Horizonte, né, o Gustavo, né, eu não sei se ele tá por dentro aí, né, Gustavo, mas aqui, geralmente, pessoal, já até falei isso aqui, tá, a diária de um eletricista aí, digamos assim, né, normalmente ela varia aí entre 180 até R$250, tá bom? Lá o Costa até colocou aí, R$250, né? É mais ou menos isso aí mesmo. Costa, depois você coloca pra gente da onde que você é, só pra gente ter uma ideia se é daqui da mesma região nossa, né? Só pra gente saber, porque, igual eu falei, né? Diária de eletricista, diária de mão de obra, ela varia muito de acordo com o estado, tá? De acordo com a região, né? Então assim, pessoal, olha só, R$250 um dia de trabalho, nós estamos falando aí de 8 a 10 horas trabalhadas, né? E agora é o seguinte, um projetinho daquele que nós gastamos ontem 1 hora,
Gastamos 1 hora e mesmo assim, porque nós estávamos ali, né, bem devagar e tal, eu entendo que o quadro era pequeno, dava pra gente ter feito assim, olha, muito mais rápido. Gente, um projetinho daquele ali não sai a menos aí de R$ 800, tá bom? Você cobrar barato, você vai cobrar aí uns R$ 800 para poder ali fazer aquele dimensionamento para o cliente, né? Se o cliente quiser um projetinho ali, ah, beleza, mas olha só, eu não tenho um custo técnico, não consigo assinar um projeto. Você pode cobrar até mais caro, né, para procurar alguém para assinar para você, não tem problema. O Alderaz é R$ 350 a R$ 400, né? Cara, isso aí realmente é possível. Gente, é muito possível, tá? É muito possível. A diária R$ 250. É isso aí mesmo, gente. Eu acho que gira em torno, né, desse valor aí mesmo, a diária, né? Mas a gente sabe, pessoal, que, igual por exemplo, costumo dizer o seguinte, né? Às vezes vão ter serviços que nós não vamos conseguir cobrar pela diária, né? Como é que, né? Eu sei que às vezes a gente cobra aí Juriaé, Minas Gerais, próximo aí Itaperuna, Muriaé, bacana, né? Então tá aqui dentro do estado de Minas, então acho que de repente é por isso que o preço aí tá perto aqui, né? Do que a gente tá falando aqui, né? Então assim, pessoal, um projetinho desse, quando a gente vai cobrar, é mais ou menos nessa faixa de preço, fora, né, a mão de obra da instalação, entendeu? Então assim, né? Mas é claro que a gente tem certas dificuldades, né? Nem sempre é tão fácil. Mas olha só para você ver, você pode chegar com um cliente desse e falar assim, cara, o cliente está querendo ali fazer essa sala ali, né? E tal, ele quer que você dimensione. Você pode chegar para ele, em vez de você passar uma diária, alguma coisa assim, você vai chegar para ele, nós vamos fechar aqui o serviço, né? Eu vou fazer para você o projeto e ainda vou fazer a instalação para você, né? Uma instalação daquela ali é uma instalação assim, ó, simples demais, fácil de fazer, que você vai gastar muito aí, uns 2 dias no máximo, tá? E assim, 2 dias eu acho muito, eu acho que aquilo ali, né, dependendo aí, um dia bem trabalhado você faz aquilo, você fecha com o seu cliente aí, R$ 1.100. Então olha só, né, você vai ganhar um bom dinheiro ali, né? Aí com, digamos, né, beleza, eu vou gastar um dia ali para mim, né, para mim fazer o projeto e começar o serviço, no outro dia eu finalizo, R$ 1.100 aí com 2 dias de trabalho, tá bom? Então, ou seja, nós estamos falando que, olha, eu cobrei R$ 1.100 ao cliente para fazer um serviço desse, com 2 dias, vamos colocar 2 dias aí, tá? Que seja 3, aconteceu um problema, eu tive 3 dias para mim fazer esse serviço, gastei 3 dias. Gente, quanto que é o salário mínimo hoje? R$ 1.500. Você já fez aí mais do que o dobro, 1/3 praticamente, né? Aí do salário mínimo, com 3 dias de serviço, tá bom? Então, assim, só para vocês terem ideia, né, do potencial que a elétrica ela pode nos oferecer, gente. E assim, sabe, igual eu falo, quanto mais, né, você se capacita, né, quanto mais você se aprimora as suas técnicas, gente, maior são as chances, né, de você aí, sabe, ter salários aí excelentes, né, de fato aí escalar a sua renda, né? Igual eu falei, gente, olha só, eu não tô, isso aqui, gente, não tô assim, sabe, jogando valores ao vento não, tá bom? Mas um eletricista aí de sucesso é um cara que tem que faturar aí pelo menos 3, 4, 5 mil no mês. Gente, e isso não é difícil, tá? Quando a gente aplica, né, as técnicas corretas, né, a gente consegue aí, né, aplicar a metodologia certa para vender o nosso serviço, para vender, né, ali a nossa mão de obra, a gente consegue fazer esses valores, né? A gente consegue sim, tá bom? É claro, não, rapaz, tô começando agora, né? Eu ainda, igual o nosso amigo aí, às vezes trabalha fichado, tá querendo ir pro mercado trabalhar de forma autônoma, né? E claro que no início nem sempre você vai conseguir fazer, porque você vai ter que criar o seu nome, você vai ter que fazer a sua clientela, né? Você vai ter que de repente aí preparar um nicho para você, né, atuar dentro daquele nicho de trabalho, né? E aí até você conseguir, né, alcançar isso aí, você vai, né, fazer um pouco menos, mas também, gente, não é fazer aquela mixaria no mês não, tá? Eu tô falando assim de ganhos assim excelentes no mês, tá bom? Ô Irã, sou dos serviços gerais, mas manjo um pouco de elétrica. Isso aí, cara, tá vendo? É o que eu falo, né? Às vezes, igual, por exemplo, né, tem muito caso igual do Irã aí, né? Que a pessoa, né, ela tá trabalhando numa área diferente, ela já tem uma certa noção, né, da elétrica, ela quer, né, aí se aprimorar nessa área, quer aprender um pouco mais, quer melhorar, né, aí a sua renda mensal, quer, de repente, não sei se você trabalha, né, de carteira assinada, mas olha, quer parar de ouvir encheção de saco no meu ouvido todo dia, trabalhar por conta própria. É claro que, né, a encheção de saco a gente continua ouvindo, né? Obra não tem jeito, a gente sempre vai estar ali, vai ter sempre um problema, né? Vai ter sempre um cliente que é mais chato que o outro, vai ter sempre ali, de repente, um engenheiro na obra que vai buzinar no seu ouvido, cara, vamos acelerar isso aí, vamos fazer e tal. Isso acontece, né?
Mas, gente, você sabe que você está trabalhando para você, né? Você sabe que você está aqui, tudo aquilo ali que você está fazendo, o lucro, né, que em cima daquele serviço é seu, vai vir para o seu bolso, tá? Então isso aí é assim, extremamente gratificante, né, pessoal? Isso aí é, sabe, é a gente alcançar mesmo uma segurança financeira, né? É alcançar ali uma estabilidade financeira, né? Pra gente poder aí desfrutar disso também, né? A gente poder, sabe, aquele mês cansado de viver aquele mês apertado, né? Todo mês é a mesma coisa, é boleto entrando, é dinheiro indo embora, dá o dia de pagamento ali, né? As contas já chegam junto também, o dinheiro fica na conta 2, 3 dias, já some porque teve que pagar aquele tanto de boleto, né? Então assim, quando a gente aprende, né, um pouco mais aí, quando a gente investe um pouco mais em conhecimento aí dentro da área da elétrica principalmente, gente, as chances, né, de você aí aumentar a sua renda de fato, né, e ter aí salários aí excelentes através da elétrica, elas são assim gigantescas, tá? E eu falo isso, gente, por experiência própria, tá? Experiência própria. Olha, eu até contei um pouco disso, né, lá na nossa primeira aula. Gente, assim, foi uma coisa de louco mesmo, sabe? Comecei com uma elétrica, né? Comecei com uma auxiliar, gente. Comecei com uma ajudante, sabe? Orelha mesmo, né? Que a gente fala orelha, né? O calanga ali, né? E sabia nada, né? Comecei numa empresa onde já caí ali numa área bem complicada, montagem de painel, tinha bastante comando, penei um bocado, né? Mas fui ali, fui construindo, né, a minha carreira, fui ganhando experiência, fui adquirindo experiência. Gente, nada acontece do dia pra noite não, tá? Eu tô nisso aí desde 2015, tá? 2015 não, 2014 na verdade, né? Assim, em 2013 eu já comecei ali meio que, né, no final de 2013 de forma ali informal, né? Uma curiosidade aqui, uma curiosidade ali, né? Tanto que depois foi por onde, né, eu consegui a oportunidade do curso e eu me interessei bastante. Em 2014 mesmo eu comecei, então já tem 11 anos, né, que a gente está aí na luta, que a gente está aí preparando, a gente está pegando conhecimento, né, indo atrás, fazendo o nosso nome, né? Então assim, as coisas não acontecem do dia para a noite também, tá bom? Mas assim, pessoal, é o que eu falei, né? O dimensionamento, como a gente mostrou lá, gente, talvez você chegou lá, olhou e falou assim, poxa vida, cara, não vou conseguir fazer isso aqui de jeito nenhum. Gente, não fica com esse pensamento, tá? Pelo contrário, olha, cara, eu vou encarar isso aqui, né? Vou pegar, vou conseguir, vou assistir o vídeo se for preciso lá, 1, 2, 3, 10, 15, 20 vezes, né? Para aquilo ali entrar na minha mente e eu conseguir, né, realizar ali o dimensionamento correto, né? A gente sabe que às vezes na prática, né, a gente costuma ali fazer, né, alguns, por exemplo, né, olha só, o cliente me chamou, né, para mim poder ali instalar uma tomada ali para ele, né? Cheguei lá na casa do cliente, tem um quadro de distribuição e já tem um disjuntor reserva lá, né? Então, olha, já tem um disjuntor reserva, o cara quer instalar aqui uma tomada para ele ligar lá um micro-ondas. Você vai ler, né, a especificação do micro-ondas. Tem alguns fabricantes que até já indicam ali a bitola do cabo que você vai usar. Mas beleza, o cara não mandou, eu vou ter que fazer o dimensionamento. Você não vai precisar fazer um problema, mas você tem que saber, né? Olha, qual o cabo que eu vou passar para aquele cliente, para ele não ter problema. Vou colocar um chuveiro para o meu cliente, né? Eu preciso saber qual o cabeamento que eu vou lançar para ele, né? E aí quando você tem essa noção de dimensionamento, gente, você não vai precisar, né, ali papel ali, não. Você já consegue ali, né, às vezes até em campo ali, tá? Com um papel, um pedacinho de papel mesmo, ali até o celular próprio, dimensionar de forma ali rápida, prática, né, eficiente, tá bom? Então assim, sabe, com o tempo nós vamos adquirindo aí essa maturidade, né? Vamos conquistando, né, essa experiência e aí, pessoal, com isso a gente vai crescendo na área, né? O que eu costumo dizer é o seguinte, tem muito cara, né, que ele começa na área, né, e ali ele aprendeu ali, né, que tem um cabo positivo, tem um cabo negativo. Se ele ligar os dois lá nos polos da tomada, ele vai ter uma tomada 127 ou 220 funcionando. Gente, o cara que para isso daí, né, ele vai continuar ali com aquele salário medíocre o resto da vida, não tem jeito, tá? Isso aí é muito difícil pra mim, cara, eu queria uma coisinha mais fácil. Gente, olha só, nada vem de graça, tá bom? Então assim, olha, cara, tô querendo um serviço fácil, né? Que eu vou ficar em casa aqui, vou acordar tarde, vou chegar cedo, né? Não vai me dar muito trabalho e vou ganhar bem. Se você conseguir, né, esse serviço aí, você me chama também, que eu também tô precisando, né? A não ser que você vai ver como político da vida aí, né? Tô brincando, né? A gente fica brincando aí que, né, o cara que entra pra política, né, não faz muita coisa e tem salários ótimos, né? Mas
isso não vem ao caso, né? Mas assim, gente, a gente sabe que isso não acontece, né? Nenhum trabalho é fácil. A gente costuma falar, olha, se fosse fácil, né, não chamava trabalho. A gente sempre brincava dessa forma, né? Porque, gente, o negócio é trabalhoso mesmo, tá? O negócio ele é trabalhoso, né? Vai ter uma certa dificuldade, isso aí é normal, tá? Isso aí vai acontecer mesmo, tá bom? O que a gente tem que fazer, né, é superar essas dificuldades, né, passar por cima delas, né, encarar os desafios, né, e ir pra cima. Porque, olha, aquele cara que se acomoda ali, né? Ah, não, cara, tô tirando aqui R$1.500 no mês aqui com os meus servicinhos aqui e tá ótimo pra mim. Cara, eu aconselho você, né? Não tenha esse pensamento, tá? Não tenha esse pensamento. O Costela tá aí, ó, tem dificuldade em encontrar quadro de distribuição. Leandro, né? Leandro Costela deve ser. Leandro, é o seguinte, não sei se você assistiu, né, a nossa live de ontem, tá? Mas essa semana, né, o que nós vamos fazer é isso. Nós vamos, a primeira live, né, nós aprendemos o dimensionamento. Na primeira aula, não, desculpa, a primeira aula, né, nós aprendemos a dimensionar um quadro. Amanhã, na nossa segunda aula, né, nós vamos aí escolher os componentes do quadro elétrico. E na quinta-feira, na nossa terceira aula, nós vamos montar o quadro. Eu vou montar o quadro junto com vocês, tá bom? Nós vamos colocar ali, né, tudo aquilo que nós vamos definir na aula de amanhã, né? Nós vamos trazer, vamos montar esse quadro ali, né, ao vivo, ali a cores, né? Mostrar ali, né, algumas coisas pra gente fazer um acabamento, né? Como é que a gente vai montar ali de forma certinha o nosso painel, tá bom? Então, assim, não viu a aula de ontem? Corre lá no link que está na bio do meu perfil, já entra lá, você ainda consegue assistir a aula, tá? Tem aula amanhã, as aulas estão sendo disponibilizadas, né, todo dia às 8 horas, tá, da manhã. Ah, não consigo, né? Ela vai ficar salva, depois você corre lá e assiste, tá bom? Aí você já assistiu, então ótimo, né? E aí você vai acompanhando as próximas aulas, eu tenho certeza que essa dificuldade aí de montar quadro, né, você vai começar aí a perder essa dificuldade, tá bom? E assim, gente, é o que eu falei, a prática ela leva à perfeição. Boa noite. É o Vanderlei da cidade de Barretos. Ô Vanderlei, seja bem-vindo, meu amigo. Boa noite, tá? Qualquer dúvida aí, não sei se você assistiu a aula de ontem também. Qualquer dúvida você pode mandar no chat aí, tá bom? Mas, ô Leandro, é o seguinte, cara, é o que eu falei, né? A prática, né, ela leva à perfeição, tá bom? Então, assim, olha, o primeiro painel que você for montar, não sei se você já montou algum, né? Os primeiros eles são mais difíceis mesmo, tá? Mas isso aí é normal para qualquer serviço que você for fazer, tá? Quando você começa ali, né, você vai ter uma certa dificuldade, mas à medida que você vai praticando, tá? Você vai adquirindo experiência, tá? Você vai ali ganhando nessa experiência. Assim, painel para mim, cara, eu posso até dizer, né, que é um pouco mais fácil. Por quê, né? O meu primeiro trabalho na área da elétrica foi montagem de quadro elétrico. Então, assim, eu vi isso aí muito, eu fiz muito, já cansei de montar quadro elétrico, né? Desde quadrinho de tomada, aqueles quadrinhos pequenininhos, aí a painel, né, de 3, 4, até de 7 colunas, né, com barramentos e tudo mais, tá? Com inversor de frequência, enfim, né? Já fiz vários e vários modelos de quadro, tá bom? Quem é aqui de Belo Horizonte, a pessoa vai conhecer. Tem um prédio ali no centro, né, que a gente falava que era o prédio do Roberto Justus, né? Ele fica ali na rua Guaicurus, né? Um prédio muito grande, todo espelhado, um prédio muito bonito. Eu lembro que na época da construção daquele prédio, a empresa que eu trabalhava, né? Ela pegou todos os painéis daquele quadro, então de todos os andares ali, né? Nós produzimos os painéis. Gente, pensa na quantidade, assim, sabe, enorme de painel. Eu não lembro agora, né, quantos painéis que eram, mas era uma quantidade enorme. E era tudo igual, né? Ali para todos os andares, né? Era a mesma quantidade de salas. E assim, foi muito, mas muito painel, tá? Então assim, só pra você ter uma ideia, né, do que eu tô falando, né, que a prática, ela de fato vai levar à perfeição. No início era muito complicado, sabe, gente? Pra vocês terem uma ideia, eu não conseguia decapar cabo. Olha pra você ver. Tinha uma dificuldade enorme em decapar cabo. Eu não conseguia decapar cabo, era uma hora. Eu decapava cabo num estilete, olha pra você ver. Tinha que ir com um estilete ali, né, rapando o cabo. Mas o que? Ó, com o tempo a gente vai, né, aprendendo, né, depois com o alicate ali. Hoje em dia eu particularmente não gosto nem de usar decapador. Eu prefiro sempre o alicate ali, né? A gente vem dar aquela girada ali, vem com o dedão aqui ajudando, né? O dedão já tá até calejado aqui, né? Nem dá mais bolha, dá aquela empurrada, decapou o cabo e pronto, tá? Então assim, sabe, a gente vai criando essas maturidades, né? Ela não usa o DPS no neutro, está correto? Cara, a gente até falou sobre isso na aula passada, tá? O neutro ele precisa de DPS, tá? Você tem que colocar DPS no neutro sim, por quê? Não, na verdade não falei sobre isso na aula passada não. Falei isso em alguma live, né, que a gente fez aí, algum rios. E nós vamos falar sobre isso amanhã, tá? Amanhã na hora que a gente for
escolher os componentes do nosso painel, nós vamos falar sobre isso, tá? Então não perca a aula de amanhã. Mas sim, tá? A resposta é você, aliás, né? Você está correto? Não, você não está correto, tá? Nós devemos sim utilizar DPS para o neutro. Por quê? Porque o neutro é aterrado, né? Geralmente as concessionárias, o neutro é aterrado, mas gente, a descarga elétrica, né, quando ela cai, ela pode vir através do neutro e queimar os seus equipamentos, né, danificar a sua rede, tá bom? Então, através do neutro também, nós temos que usar o DPS para proteger o nosso sistema aí contra sobrecarga, tá? Então, assim, você vai ver que, né, pode ser que dependendo do modelo que você for comprar aí, você vai ter, né, um DPS exclusivo para o neutro, vai ser diferente, né? A gente tem várias marcas e modelos de DPS aí no mercado, né? A gente tem DPS que você compra e você pode jogar ele no neutro, na fase, tanto faz. Mas tem alguns modelos que ele tem um específico para as fases e específico para o neutro, tá? Vai depender muito aí, né, de qual modelo você vai comprar, tá bom? Então, assim, pessoal, é o que eu tô falando, né? Então, gente, isso daí é assim extremamente importante, né? A gente praticar. Olha só, Mário, eu quero muito aprender dimensionamento. Gente, inventa aí vai na sua casa, confere lá da sua casa se o seu dimensionamento tá certo. Pega lá as medidas do cômodo da sua casa, né? Calcula ali certinho todo o dimensionamento da sua casa, vai lá no quadro de distribuição e vê se está certo, tudo ok, sabe? Vou inventar alguma coisa na minha cabeça aqui, né? E vou aqui trabalhar em cima da distribuição. Então, pega algum modelo pronto, né? Esse modelo mesmo que a gente fez, olha, vou pegar ele nesse modelo aqui, eu vou fazer, né? Depois eu confiro os resultados, tá tudo ok, sabe? Então, assim, a prática, né? É a sua prática que vai aí nos ajudar a, de fato, aí dominar, tá bom? A mesma forma, né? Os serviços, né, gente? Olha, igual nosso amigo que tem dificuldade no painel, né? Gente, isso daí é extremamente comum, tá? No início ele qualquer atividade que você não tem muito costume, não tem muita prática de fazer, você vai ter dificuldade sim, né? Olha só, eu tenho muito tempo que eu tô na área, mas dependendo do que a gente pega para fazer às vezes, né? Se tem mais tempo que eu não vejo aquilo, né? Se tem muito tempo que eu não faço aquilo, a gente chega ali, a gente tem que primeiro, né, dar uma olhada ali, né, ver qual vai ser a melhor forma, né? E a gente vai executar. Talvez, né, você vai ter aí, vai demorar um pouco mais, porque não é uma coisa assim, cara, tem muito tempo que eu não faço esse tipo de serviço, né? Ou geralmente não é um tipo de serviço que está dentro do meu escopo aqui, né? Então você vai ter, né, aí, uma certa dificuldade, tá bom? Eu digo, olha só, igual por exemplo, né? Esses dias mesmo, né, eu fui até olhar para um amigo meu, cara, fui olhar uma máquina dele lá que tava dando um probleminha no painel elétrico dela. E assim, comando elétrico já tem um tempo, né, que eu não trabalho assim diretamente, sabe, ali e tal, né? Eu tomei um couro, né? Não tenho vergonha nenhuma de falar, né? Tomei um corinho ali, mas assim, gente, aquilo tava aqui, ó. Eu sabia que tava aqui dentro. Eu disse, não, esse negócio tá aqui dentro, né? Eu sei fazer isso, né? Nem que eu tenho que abrir aqui, procurar lá dentro, né? Mas foi o que eu fiz, né? E aí a gente foi lá, resolveu o problema, deu tudo certo, tá? Então assim, pessoal, mas é aquilo, né? Quanto mais prática você tem em determinada atividade, melhor vai ser, né, a sua execução, melhor vai ser a qualidade, mais rápido você vai fazer, né? Então por isso que eu falo, gente, prática sempre leva à perfeição, tá bom? Pessoal, então assim, né, não sei se ficou mais alguma dúvida, até mais se tiver ficado qualquer dúvida ainda, você pode ir lá no vídeo, né, da nossa aula, você vai comentar lá, deixa lá nos comentários, tá bom? Assim que a gente conseguir, eu vou responder todo mundo, tá ok? E amanhã não perca a nossa segunda aula, pessoal, amanhã nós vamos aí escolher, né, o painel, ver quais equipamentos nós vamos, né, colocar no nosso painel. A gente já tem lá, né, nós já dimensionamos, já sabemos quais são os cabos, quais são, né, os disjuntores que nós vamos usar, e amanhã nós vamos definir os modelos, né, ver qual modelo que nós vamos colocar, ver qual o tamanho do painel que nós vamos escolher, tá bom? Então amanhã às 8 horas da manhã a aula vai ser disponibilizada. Não consigo assistir ela nesse horário das 8, tá? Então assim que você chegar em casa, já assiste ela, não deixa acumular. Na quinta-feira nós temos a nossa terceira aula e elas vão ficar disponíveis lá por tempo aí, por tempo determinado, tá? Daqui a pouco aí ela vai sair do ar, tá bom? Pessoal, então por hoje é isso. Muito obrigado, tá bom? Qualquer dúvida, como eu falei, tá? Deixa lá no comentário do vídeo ou me manda no direct que a gente vai conversando, tá ok? Então um abraço e até mais.